Bom dia, pessoal. Hoje, dia 15 de dezembro, terça-feira, estamos começando mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a última operação que acontece dentro da lavoura, a colheita. Eu, professora Patrícia Crivellari, da Unemate de Campos de Alta Floresta, vamos iniciar mais uma aula de mecanização agrícola. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, está aqui a nossa aula sobre colheita. Como eu disse, é a última operação realizada no campo, dentro da fazenda, uma das mais importantes. E o que seria a colheita, né? Quais que são as suas características? Então, as colhedoras surgiram para quê? Para aumentar, devido ao aumento dessa demanda de alimentos e também para aumentar essa produtividade, para que a produção de alimento acompanhasse, né, a necessidade que se tinha por alimentos. E para diminuir o custo desses alimentos também. E qual que é uma outra característica? A maturidade fisiológica do produto que se vai colher. Então, para realizar a colheita, a gente sabe que precisa que o fruto ou que o grão esteja pronto para colher. E nem sempre isso acontece. Por exemplo, em frutas, em panículas, a maturação muitas vezes ocorre de forma desigual, né? Em panícula, como que acontece a colheita? A maturação fisiológica, de baixo para cima, que é o que acontece em milho. Lembra ali, o milho? Ele não matura, aqueles grãos ali não matura tudo de uma vez, né? É cabelo por cabelo. Um outro exemplo para vocês, sorgo, né? Aquilo ali é uma panícula. Então, começa a maturar de baixo para cima. Então, a pontinha, dependendo do momento que você colhe, a pontinha vai estar mais verde, com sementes mais verdes, e embaixo vai estar sementes até passadas. O café é um ótimo exemplo, gente, porque o café só é bom, né? Aquele, principalmente café arábica, que tem aquele cheiro doce, que você não precisa nem colocar açúcar, né? Da onde que sai aquele café? Das sementes que estão vermelhinhas, né? O cereja. E vocês conseguem colher um pé de café com todas aquelas sementes cereja? Super difícil, porque o café ele tem uma maturação toda desigual, né? A maturidade fisiológica dele é toda desigual ao longo de cada ramo. Né? Por isso que sempre se faz uma seleção. E aí, o sistema industrial, né, veio para ajudar com essa colheita. Porém, teve-se que adequar, né, as determinadas culturas, justamente por causa dessa desigualdade de maturidade. Então, como que é feito ou pode ser feito na colheita mecanizada, né? O corte, a trilha, a separação e a limpeza. Todo esse processo é feito, né, às vezes em uma máquina só, que seria automotriz, ou, né, num implemento, que seria as colhedoras montadas, etc. E qual que é a vantagem de se fazer uma colheita mecanizada? Então, uma menor área de trabalho. Você tem uma área ali que você consegue trabalhar mais rápido, né? Maior área de trabalho. Você consegue trabalhar mais rápido e trabalhar em mais área ao mesmo tempo. Menor quantidade de mão de obra. Então, imagina aí, você precisava de 10 homens para colher durante um dia inteiro 1 hectare. Com uma máquina, você faz isso aqui em 3 horas, no máximo, né? Para colher 1 hectare, com apenas um operador. Então, a quantidade de mão de obra reduz bastante. Desocupação rápida da área, e aí possibilita
o cultivo de outra cultura, antecipação da semeadura de outras culturas, que é uma consequência, e o menor custo de produção, porque se você consegue fazer tudo mais rápido, né, isso vai te gerar um menor custo, vai te gerar maior renda, etc. E uma mão de obra qualificada, porque antes você precisava de várias pessoas sem conhecimento nenhum, apenas para fazer aquela colheita. Aí, aqui já não tem mais, né, aquela pessoa que não precisa saber nada. O operador hoje precisa ter um conhecimento gigantesco para operar uma colhedora. E vocês vão ver daqui a pouco por quê. Então, essa imagem a gente já viu, né? A grande escala no Mato Grosso, colheita de soja e semeadura de milho, no mesmo dia. Que acontece quando? Entre janeiro e março. Então, aqui vocês veem a colheita da soja, né? E já atrás dessa colheita vem a semeadura direta, ambientalmente correto, porque sobre a palha, né? Literalmente sobre a palha, e as semeadoras de milho aqui atrás, acompanhando quase que, né, junto com essa colheita. São duas culturas no mesmo dia. A soja seguida de milho ou de algodão. E quais são as desvantagens disso? O maior custo inicial de aquisição de máquinas, né? Então, uma máquina nova custa aí mais de milhões, né? Então, o custo inicial realmente é muito elevado. Requer operadores e mecânicos especializados e um terreno com topografia regular. E lembrando, mais uma vez, que o Cerrado só teve esse grande sucesso por dois motivos. Porque nós conseguimos melhorar a fertilidade do nosso solo e porque o nosso terreno, né, a nossa área era pouco declivosa. Tipos de colhedora. Pode ser rebocada, acoplada ou automotriz. Né? Rebocada é aquela de arrasto, né? Puxada pela barra de tração. Acoplada segue os 3 pontos lá, né? Acoplada é um sistema hidráulico de 3 pontos, que são as montadas, e automotriz ou autopropelida. Então, aqui, as que a gente mais vê no campo são as automotrizes, que são as combinadas. Né? São máquinas autopropelidas que realizam todas as operações necessárias à colheita. As montadas são dependentes de um trator agrícola para a realização de suas funções, e a de arrasto possui um motor auxiliar independente ou são acionadas pela tomada de potência e pressionadas pela barra de tração por um trator. Então, aqui é um exemplo das acopladas. Né? Aqui uma colheita de milho. E aqui, que é a mais comum que a gente vê no campo, né, principalmente para grãos, são as automotrizes. A gente vai falar mais um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho. Quanto ao produto agrícola, então pode ser de grãos, que a gente vê na grande maioria aqui no Mato Grosso, soja, milho, feijão, trigo. Trigo, aveia e cevada é mais na região sul, mas tem alguns campos, né, a Embrapa principalmente fez aí alguns estudos com trigo no Mato Grosso, mas esses 3 últimos produtos aqui é mais no sul. Hortaliças, raízes e tubérculos, por exemplo, a alface, né, que são as hortaliças, as mandiocas, que são raízes, e as batatas, que são tubérculos, também podem ser colhidas, né, esses produtos podem ser colhidos através de máquinas de colheita, colhedores. Forragem, então milho, pastagem, cana-de-açúcar, algodão, feno. Colheita manual mecanizada, então da mandioca se faz o arranquio mecânico e separação manual. Acionadas por uma fonte externa de potência, então aqui é um exemplo de um implemento que pode ser acionado, né, pela TDP, e aí ele trabalha aqui com, por exemplo, o arrasto aqui pode ser acionado aqui esse equipamento todo para fazer a colheita através de
do acionamento. A rebocada, que pode ser que tenha aqui um motor independente, ou também pode ser acionado pela TDP. Aqui a gente vê um eixo cardano, né, parecido ali para o acionamento desse implemento para fazer a colheita. Aqui uma colhedora de cana-de-açúcar. Vou falar um pouquinho mais dela, de café. Essa aqui eu acho que a gente vai mostrar também nos slides, a de algodão. A de uva, que a gente não vê muito no Mato Grosso. Então, nem vou comentar muito sobre ela, né? Mas aqui elas são retiradas aqui por batedores ali, né? Tipo uns dedos ali, mais ou menos parecida com a de café que a gente vai ver. E as de grão, que são, na sua grande maioria, utilizadas no Mato Grosso. Aqui, dois exemplos das principais. Então, as máquinas são as mesmas. O que muda aqui para colheita de milho e colheita de outros grãos, né? Soja, por exemplo, é a plataforma de corte. A máquina é a mesma. O que a gente troca aqui é a plataforma de corte, né? Corte e alimentação. Outros aspectos a ser considerado aqui para aquisição: o tamanho da propriedade. Então, eu preciso fazer um dimensionamento, né, das máquinas que eu vou precisar de acordo com a quantidade de área que eu tenho. O preço de aquisição. Então, aí eu vejo se eu tenho essa condição de adquirir uma máquina nova, né? Assistência técnica. Isso é muito importante, gente, porque não adianta nada vocês comprar uma máquina que não tem assistência próxima. As máquinas, elas só estragam quando estão operando. E se ela está operando, é porque você está precisando usar ela. Então, você precisa ter essa assistência técnica próxima. Porque se você ficar um dia sem assistência técnica, seu trabalho é perdido durante um dia inteiro. Né? E isso também vale da quantidade de máquinas que vocês precisam. O custo de manutenção. Então, vocês precisam também avaliar esse custo de cada máquina que vocês vão adquirir, a cultura ser colhida e a topografia. Então, quanto mais plano for a minha topografia, melhor será para o uso, né, para a mecanização agrícola. E quais que são os processos de colheita? Quais são aqui as operações que ela faz, né, essa máquina combinada? Então, nesse número 1 aqui, temos a nossa plataforma de corte, né? Aqui ela faz o corte, né, com uma barra de corte que tem aqui embaixo, que não dá de ver direito, né? Umas faquinhas que tem aqui embaixo que faz o corte da minha planta. Nessa plataforma de corte aqui, que é para grãos no geral, a planta é recolhida inteira, né? Então, corta-se a planta inteira. O molinete funciona aqui como uma garra, né, que vai puxando ela para dentro, né, dessa plataforma e faz a alimentação dessa minha garganta, que vai aí para os outros processos depois, né? Por exemplo, aqui se inicia a trilha. Então, ela alimenta aqui por essa garganta e aí faz o processo de trilha. Depois vem aqui para separação, né, do que é grão e do que não é grão. No simples se faz uma limpeza novamente, porque tem, entre os grãos e não grãos, tem a palha que é mais pesada que o grão e as que são mais leves que o grão. Então, precisa, além de fazer essa trilha, essa separação, um outro processo chamado limpeza. E aí, só depois que tiver o máximo possível, vai para o armazenamento e depois, lá por fim, vai fazer a descarga desses grãos aí no caminhão, por exemplo, para levar para o armazém. Então, aqui, mais uma imagem, né, mostrando aqui internamente como é que funciona. Então, faz o corte aqui, na minha plataforma de corte. A planta, ela entra por baixo, né, da minha esteira aqui, como se ela fosse
amassando, ela vai passando por essa trilha aqui, ó, sofrendo um amassamento para auxiliar os meus grãos, por exemplo, a soja, a vagem, fazer a abertura dessas vagens e liberar os grãos. E aí, quando elas são liberadas, vem por essa peneira aqui, que vai fazer a separação, né? O que não for grão passa aqui para trás, o que for grão vai caindo aqui na parte de baixo e depois vai subindo ali para a primeira parte de armazenamento ali dentro da máquina. Lembrando que aqui nas máquinas de colhedora de grãos, temos dois sistemas, os radiais, né, esse sistema de trilha radial, e o sistema axial. E aqui os grãos eles são trilhados de forma axial. Tá vendo que aqui temos um tubo, praticamente um tubo? Então, esse aqui é de forma axial e aqui de forma radial. Se faz a trilha, a separação, a limpeza, etc. Aqui embaixo continua a separação. Mas qual que é a diferença entre eles? Não tem muita diferença, é só um novo jeito aí de fazer essa trilha, essa separação. Tá bom? Eu não li nenhum trabalho científico que falasse que tinha muita diferença. Até naquele seminário que eu pedi para vocês, se vocês quiserem verificar sobre isso, né, sobre a diferença entre o sistema radial e o axial, se tem alguma diferença, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, também seria interessante, né, a gente perceber se há uma diferença. Mas não tem muita diferença, assim, os produtores não observam muita diferença entre um sistema e outro. Sistema de corte e alimentação. Então, aqui é a nossa plataforma de corte. Então, como eu falei para vocês, aqui embaixo tem uma barra de corte, né? Aqui em cima o molinete, e aí que vem a manha, né? A expertise do operador, né? O quão bom ele é. Esse molinete, ele tem várias regulagens, a gente já falou isso daí em máquinas agrícolas. Aqui eu só vou lembrar algumas para vocês. A planta, se ela tiver acamada, você tem que levar esse molinete lá como se fosse o seu braço e puxar essa planta. Então, aqui nós vamos ver algumas regulagens dele, lembrar, né, algumas regulagens que esse molinete pode ter. Então, se ela tiver acamada, ele vai para frente, né, e um pouco mais abaixo para tentar levantar essas plantas e a barra de corte, fazer esse corte aqui e conseguir alimentar aqui o sistema. E essas regulagens são dinâmicas, então ele não vai parar a máquina para fazer essas regulagens como acontecia lá no meu pulverizador, que fazia quando estava parado, né? Eu ia lá, pegava o copinho, deixava lá o tempo, o copinho ali com o tempo que eu tinha estimado, para ver qual que seria a vazão. Não, isso aqui a máquina não para. A regulagem é feita com ela andando, então é uma regulagem dinâmica, né? Se ela está mais seca, então eu tenho que diminuir a velocidade do meu molinete. Então, essa velocidade aqui do molinete é diferente da minha roda, da velocidade de deslocamento da máquina. Então, eu posso acelerar esse molinete ou eu posso deixar ele mais devagar. Então, se tem muita planta seca, né, vagem abrindo, eu não posso acelerar o meu molinete, né? Senão vai cair mais soja ainda para fora dessa barra de corte aqui. Então, eu vou diminuir essa velocidade do molinete. Mas tem muita planta seca. Desculpa, úmida, os grãos estão mais úmidos, então posso colocar ele numa rotação ali melhor, mais normal. Então, aqui a gente já viu três regulagens: a velocidade do meu molinete, a altura, né? Então, esse deslocamento vertical e o deslocamento horizontal, né? Então,
Só na barra de corte, a gente já viu umas 3 regulagens, ok? Então, aqui, vocês podem ver aqui como que funciona essa barra de corte que vem aqui embaixo. Ela é feita um corte por cisalhamento, então tem tem as barras aqui, esses dedos que ficam presos, e embaixo tem os que ficam se mexendo, né? Então eles vão embaixo aqui, vão fazendo aquele corte por cisalhamento, como se fosse uma tesoura, faca contra faca. E aí faz o corte da minha cultura. Corta-se, então, a lavoura inteira, né? A planta inteira. Fica aí no máximo uns 10 centímetros do solo ali, o toquinho da planta. Outra regulagem aqui no mulinete, que são esses dedos, né? Eles podem estar mais para frente ou mais para trás. Então, essa tem mais uma regulagem aqui no meu mulinete. Quando que ele vai estar mais para frente, quando vai estar mais para trás, ou quando ele vai estar aqui simplesmente abaixo. Depende aqui de como que está a situação da minha planta, se está mais úmido, se está mais seco, se está mais acamado ou não, se está caindo vagem, etc. E aqui a plataforma de milho. Então, vocês observam que essa plataforma é um pouco diferente. Já tentou-se colher com essa plataforma aqui, mas ela não era adequada, a colheita não ficava boa, entrava muita palhada, não era legal. Então, foi desenvolvido aqui uma outra plataforma. E essa plataforma aqui, antigamente, ela era, né, tinha apenas uma regulagem, 90 centímetros. Não se podia fazer, não tinha essa opção de fazer a cultura do milho mais adensado, né, por causa da plataforma. Então, a cultura era adequada à forma de colher. Hoje, há essa possibilidade de eu diminuir eu acho que eu coloquei aqui para frente para vocês. Aqui. Há essa possibilidade de diminuir aqui a minha cultura, né? Adensar a minha cultura. E como que se faz isso? É como se fosse um dominó aqui. Então, aqui tem a opção de maior espaçamento. Então, eu tenho aqui a cada 90 centímetros eu consigo fazer uma colheita aqui, ou entra uma fileira inteira de planta aqui, até 45 centímetros, né? Que é a forma mais avançada de cultivo do milho. Como que eles conseguiram fazer isso? Como que a engenharia deu conta de ter tantas regulagens assim? Então, como eu disse para vocês, é como se fosse um dominó. E é uma peça aqui em cima da outra, como se elas fossem assim, se montando uma em cima da outra, e aí permitindo que fosse mais adensada aí essa colheita. Tem gente aqui pedindo para entrar. Deixa eu permitir. Onde a gente estava? Aqui. Perfeito. E aí, como que faz essa colheita aqui do milho? É por fileira de milho. Por cada linha é colhida aí uma planta. E a diferença entre ele é que aqui não passa, não corta a planta inteira. Retira-se apenas o quê? Né? O milho, a espiga do milho. Então, esses dedos aqui, eles são limitadores. Então, a planta aqui é puxada, né, por 2 centímetros aqui embaixo. Então, ele faz esse movimento e puxa a planta para baixo. Quando chega a espiga de milho aqui, ela não vai. E esses dedos aqui, limitadores, empurra ela lá para frente, né, que é a nossa barra, plataforma de alimentação, e aí vai para a garganta lá e ela vai ser trilhada, separada, etc. Aqui uma outra diferença entre essa plataforma de corte de milho para essa outra aqui de outros grãos, também são essas linhas limitadoras aqui da barra de corte. Então, a largura efetiva do meu implemento é separado aqui por essas duas linhas, né? Então, tudo que está aqui dentro, entre esse separador e o outro,
vai ser colhido. O que está fora vai ser colhido numa próxima passada. E aqui no de milho, não. Cada ponta dessa aqui limita a uma fileira só de colheita, né? Então, aqui, eu já limitei aqui para uma única colheita, uma única fileira de colheita de milho. Então, o milho é colhido por fileiras. Aqui a trilha como que é feita, então eu falei para vocês que ele passa por baixo ali na esteira, né? E aqui ele vai sendo, a planta passa por aqui, ó. Então, temos aqui uma outra regulagem dinâmica que o operador pode fazer, né? Essa regulagem entre o côncavo e o cilindro, e aqui em cima que se tem o batedor. Então, essa regulagem aqui ele pode fazer. Ah, não está trilhando direito. Ele pode aproximar o côncavo do cilindro. Ah, está saindo muita semente quebrada. Ele vai afastar o cilindro do côncavo. Então, essa regulagem aqui também é dinâmica, né? Ele precisa ter essa observação durante a colheita que está sendo feita para saber se isso daqui está bem regulado ou não. Então, o operador tem que ser bom, você tem que investir no operador, principalmente no momento da sua colheita, que é o seu produto final. Separação e limpeza, então passou aqui a trilha, cai aqui nessas peneiras, e aí vai jogar, temos um turbo aqui que vai jogar esse vento, que vai retirar as impurezas mais leves, né, pela ação do vento. Então, as impurezas leves já vai sair direto. E as impurezas pesadas vai sendo carregadas aqui pelas minhas peneiras. Os grãos vão cair e vão ser levados lá para cima, então, né, por esse sem fim aqui, leva lá para cima pelo armazenamento dentro da própria máquina. Aqui é a forma axial, que pode ser feita também, como eu falei para vocês. Então, entra aqui pela alimentação, aí vem a trilha aqui, inicial, a separação, e depois vem também um tubo aqui, uma hélice também, ou um jato de vento que também vai fazer aquela limpeza, né, para retirar as impurezas mais leves. Então, aqui, ele funcionando, né, um jato de ar que vai ser jogado também, e os grãos saindo aqui limpos desse sistema aqui axial. Colhedora de cana, então aqui a gente já viu como é que funciona tudo isso. Colhedora de cana, como é que ela funciona. Então, vocês veem que aqui a plataforma de corte é totalmente diferente, né? Primeiro, como é que surgiu essa máquina? Antigamente, a gente via aqueles grandes campos pegando fogo, né? Então, era queimada toda essa cana, e aí vinham os operadores, depois que se queimou essa palhada aqui. Então, vocês veem que a palhada realmente é muito grande, né? De cana. Então, para não prejudicar os colhedores, o pessoal que ia colher depois, fazia essa queimada para tentar retirar um pouco dessa palhada aqui. E aí entrava lá os colhedores, né, mascarados, com luva, com manga, imagina o calor que era aquilo ali. Já tinha pegado fogo e aí então o sol batendo forte em cima e eles tendo que colher aquilo lá, né? E aí fazia essa colheita aqui com quantos operadores precisavam para fazer uma colheita de hectares, né, de plantação de cana. Então, era um trabalho muito pesado, e aí, com o tempo, foi proibida a queimada, né, nesse sistema aqui de cultivo, e aí a necessidade também de inovação, né, e surgiram essas máquinas aqui de colheita de cana-de-açúcar. Qual que é o princípio de funcionamento dela? Então, a barra de corte é um pouco diferente. Ela corta aqui em cima, primeiro. Então, aqui embaixo ela pega, ela segura esse colmo aqui embaixo. E aí ela corta, tá vendo aqui tem umas barrinhas de corte? Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas aqui, ó, o cortador das pontas. Aqui tá melhor de se ver. Então, essas pontas aqui, ela não tem muito açúcar, né? Aqui essas pontas não são muito aproveitadas. Então, é mais palhada mesmo, mais folha aqui que tem em cima do que açúcar.
Então, por isso que se retira essas pontas daqui. E aí, também é feito, assim como o milho também é feito, tem os divisores de linha aqui, é retirada por fileira. Então, essa, essa barra aqui de alimentação vai segurar a cana, vai cortar aqui, e essa cana entra pelo pé, tá vendo aqui, ó? Ela é puxada pelo pé e é o pé que vai entrar aqui. E aí depois vem o rolo alimentador que vai pegando essa cana, né? Aqui temos uma rosca sem fim, né, também, parecida com uma rosca sem fim aqui, que vai puxar essa cana e ela vai entrando pelo pé e aí ela vai sendo cortada aqui, né, pelos picadores e aí elevada aqui até o caminhão. Mas isso aqui, o sistema ainda não está perfeito, não. Aqui é só para mostrar para vocês como que é. A gente já viu em máquinas, só relembrando como que é o sistema para vocês. Então, o corte não é feito aqui na frente, não. Aqui é só um divisor e aqui é onde se segura ela para que ela entre com o pé. O corte acontece um pouco mais dentro aqui, mas depois dessa minha barra de alimentação aqui, o corte é um pouco adentro da máquina. E o sistema de recolhimento de plumas. Então, esse sistema aqui também é feito parecido com o do milho, né? Porque se colhe por fileiras, né? E esses fusos que fazem a colheita dessas plumas. Então, cada fuso desse aqui, ele vai passando e ele vai enganchando, né, nessas plumas aqui e vai fazendo essa retirada da pluma. E como vocês veem aqui, ó, sai apenas o caule aqui, né, e os galhos, quase que sem pluma, sem nada. Então, a pluma fica toda dentro ali, prensada. Mas eu não vou comentar muito, porque a gente já viu isso aqui, tá bom? Colhedora de café. Então, como que é feito a colheita de café? É por derriça, né? A colheita manual ela é feita por derriça e aqui a colhedora tenta imitar, né, essa derriça. Então, temos aqui os limitadores que não deixam os grãos caírem para fora, né, no solo. Aqui temos uma passagem, então, o caule da planta passa por aqui e esses dedos aqui, né, vai fazendo a derriça. Então, vai chacoalhando a planta ali para cair os grãos que estiverem maduros, principalmente. Então, tem-se esse cuidado para não colher grãos verdes, mas às vezes a gente sabe que isso daí não é possível, né? A máquina ainda não consegue trabalhar perfeitamente selecionando apenas os grãos maduros, mas há uma busca, né, por essa tecnologia. Então faz aqui a colheita, né, a derriça e aí armazena eles aqui. Depois se faz uma outra separação desses grãos. E a descarga, então depois que está o tanque cheio aqui, o graneleiro cheio, se faz a descarga nos caminhões. Aqui o outro exemplo, né, de algodão fazendo a descarga aqui. E aqui é uma prensa, né, então temos o rolinho, que ele faz a descarga da própria lavoura enquanto está colhendo, e temos aqui a prensa, que é o mais antigo, mas ainda há bastante produtores utilizando. Aqui mais um exemplo da descarga de grãos. E aí a gente vem aqui para finalizar sobre a colheita, falar sobre a época de colheita. Então, a colheita prematura. A antecipação, os grãos são difíceis de trilhar e gera danos mecânicos. Professora, por quê? Não entendi. Se eu faço uma colheita prematura, os meus grãos ainda estão verdes. Se eles estão verdes, eles estão muito úmidos. E a trilha é difícil. Por quê? Se os grãos estão úmidos, a planta também pode ser que esteja úmida e acontecer aquele processo que a gente chama de embuchamento, né? A minha plataforma de corte tenta retirar, pegar essa planta, mas
é mais difícil, porque ela está mais molhada, ela está úmida ali, e ela vai ter um processo é, mais dificultoso ali de fazer essa, essa primeira alimentação ali, né? Recolher todo esse volume de planta mais água, né? É um excesso de água que se tem ali naquela planta. O corte também vai ficar um pouco mais difícil, então você pega ali uma planta que está molhada, um galho que está molhado, você tenta quebrar ele, né? Você não vai conseguir, você vai ter que torcer, você vai ter que quebrar, vai ter que fazer ali uma manobra um pouco mais demorada para cortar esse grão, esse galho. E quando o galho está bem sequinho, você só faz isso aqui, ele já quebra e já você consegue separar, né, uma parte da outra. Então é o mesmo processo. O corte, a trilha, fica tudo mais difícil quando se tem maior quantidade de água. Processo de dano mecânico que acontece quando se tem mais água é o amassamento dos grãos. E se amassar esses grãos, já vai perder ali nos próximos processos, por exemplo, de armazenamento. Pode gerar o quê? Se ele amassar, eu vou deixar uma abertura ali, uma fissura no meu grão, e aquilo é porta de entrada para o quê? Fungos, né? Para deterioração de todas de outras espécies, por exemplo. Então, isso é um problema que pode ser agravado durante a minha colheita, depois da minha colheita, no meu armazenamento. Né? O embuchamento também pode acontecer não só pela planta, pela cultura em questão. Quando temos muita planta daninha, esse embuchamento também dificulta a colheita. Isso geralmente acontece mais em área nova. Por exemplo, o pasto, o pecuarista vai começar a plantar a soja. Então, nos primeiros anos, pode haver uma maior quantidade de planta daninha na área, né, nas primeiras colheitas. Então, aí acontece o embuchamento e aí a colheita também fica dificultosa para se realizar. Eu já vi isso acontecendo. Então, o pecuarista acha que plantar é fácil e não cuida direito da área e acontece essas, essas, esses obstáculos aí para ele aprender como é que se faz a colheita de grãos, né, que é diferente da colheita de pasto, que geralmente é feita por gado. Né? Colheita tardia, então as plantas ficam acamadas, plantas daninhas e perdas na qualidade e quantidade de grãos. Então, se deixo para colher mais tarde, o grande problema são as plantas acamadas. Né? Então, se está acamado, aquela planta que fica no chão não é colhida. Então, o rendimento também cai muito, né? A produtividade cai muito, porque eu não consegui, não pode ser que eu não consiga puxar essa planta acamada aqui. Plantas daninhas também podem se desenvolver, né? Muito tempo depois da minha colheita. Muito tempo não, né? Temos uma janela de colheita ali, e se eu colher um pouco mais tarde, né? Se eu perder, choveu muito, isso já aconteceu aqui no Mato Grosso. Choveu muito, não deu para colher na época certa, tive que deixar mais para frente, o que acontece? As plantas daninhas se desenvolvem mais, né? E também acontece esse embuchamento. Também vai ter, e aí elas vão florescer, elas vão frutificar, e aí também vai jogar essas sementes aí, vai acontecer todo aquele processo que nem o produtor gosta, né? Que o banco de semente dele vai aumentar. Perdas na qualidade e quantidade de grãos. E aqui a gente fala um pouco mais rapidamente das perdas na colheita. As perdas podem acontecer antes, durante e depois. E o que a gente imputa à máquina? Perdas da máquina. Apenas as perdas que acontecem durante. Então, se passou um javali aqui, comeu todas as minhas plantas, isso aqui é uma perda que aconteceu antes. A vagem abriu e caiu no chão, isso aqui aconteceu antes. Eu só posso imputar à máquina o que aconteceu durante a máquina
o processo de colheita. Então, como que eu faço para saber o que aconteceu, qual que foi a perda que aconteceu durante a passada da máquina? Então, eu faço aqui uma antes, eu tiro umas amostras, né, de vários pontos do meu campo antes, pego, a Embrapa tem um copinho, e também tem algumas empresas que tem esse copinho aqui, que vai mensurar quantos quilos por hectare que você está perdendo, né? Qual que é a quantidade que está perdendo. Mas aqui você pode fazer por peso, por regra de 3, para saber quanto que você está perdendo aqui durante a sua colheita. Então, você coloca isso aqui, gente, o que que é? Simplesmente uma estaca ligada aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. É tipo um arame, né? Que é o tamanho da plataforma. Isso aqui vai ajudar a padronizar. Então, ele tem uma área aqui já definida, por exemplo, 2 metros quadrados. Deixa eu só silenciar meu celular aqui. Tem uma área já pré-definida aqui e tudo que tiver dentro dessa malha aqui vai ser recolhido e mensurado o que foi essa perca antes. Então, ele vai colocar no chão aquilo ali, e tudo que tiver no chão, os grãos que tiver caído, ou vagem que tiver caída no chão, ele vai colher, vai pegar, vai, se tiver dentro da vagem, ele vai abrir a vagem, vai colocar nesse copinho, ou ele vai colocar em outro copinho e pesar, e por regra de 3, se eu tenho aqui um exemplo, 2 metros quadrados, em 10 mil metros quadrados, quanto que eu vou ter de perca por hectare? Então, essa é a perca que a gente faz antes, né? Faz aí uns 10 pontos da minha área, dependendo do tamanho da minha área, para fazer uma média. E aí, a gente faz depois na plataforma. Como que se faz? Durante a colheita, a perca pode ser na plataforma, nas peneiras ou no saca-palha, né? Perca total é quando a máquina, eu fiz essa somatória de quanto que foi perdido antes e eu fiz depois. Então, aqui eu passo aquela mesma malha, coloco aqui e conto quanto está perdendo aqui depois. Se eu tenho um total de perda aqui antes e depois, então o total que tiver aqui de semente, eu vou retirar aquela que foi feita antes e aí eu vou ter a quantidade exata do que foi feito apenas pela máquina, tá? Mas aí é a perca durante a colheita de toda a máquina, a perca total, da plataforma, das peneiras e do saca-palha. Se eu quiser fazer isso separado, então eu faço aqui da plataforma, coloco a minha malha. Como que vai ser feito aqui apenas da plataforma de corte? Eu passo para a minha máquina, tá vendo aqui a minha cultura? Então, eu vou apenas para a minha plataforma de corte e dou uma ré nela. Tá vendo aqui as marquinhas dos pneus? Então, antes dessa marquinha, eu vou colocar aquela minha malha e vou ver quanto que caiu aqui. E aí, eu tenho a quantidade do que foi perdido durante a plataforma de corte, né? Que ela passou e voltou aqui, mais o que aconteceu antes. Se eu tenho essa que aconteceu antes, eu tenho aqui aconteceu durante a plataforma de corte apenas, eu vou ter, né, eu retiro essa perca de antes e eu vou ter apenas o que aconteceu na plataforma. E depois que eu passar toda a máquina, e aí eu não vou fazer no mesmo lugar, né, gente? Eu vou fazer em outro local, né, com várias repetições, essa perca total. E aí eu retiro e eu vou ter também em separado aqui o que aconteceu na plataforma e o que não foi da plataforma, né? Foi de outros processos, por exemplo, de trilha ou de limpeza. E aí eu vou ter que fazer uma verificação dentro da máquina para saber onde que é que está correndo essa perca. É na trilha? Né? Então, eu vou ajustar ali o meu côncavo, né, com o meu cilindro. Não é na trilha, mas o côncavo do cilindro está bem ajustado. É no fluxo de ar? Então, eu vou ajustar o meu fluxo de ar. Então, assim, a gente vai vendo aonde que está
o problema ali, onde está ocorrendo a perda dentro dessa máquina no processo de colheita. E aí, as perdas após a colheita são as perdas de transporte e armazenamento. Então, aqui no transporte, olha aqui a perda que acontece. Então, a gente vê, quando a gente anda atrás de um caminhão, a soja caindo no nosso vidro, por exemplo, né? Aquilo ali é a soja que está se perdendo. E aqui que a gente pode dever isso ao processo de transporte inadequado, a vedação não é muito bem feita dos caminhões, estradas ruins, esburacadas, etc. E a perda de armazenamento, então, aqui também pode acontecer. Umidade muito alta, o grão fermenta, o grão mofa, né? Se tem pragas aqui, não fez fumigação, perde também. Então, essa perda depois da colheita já não é mais de responsabilidade do produtor, né? Isso aqui já é outras perdas que não se pode ser imputada a nós ali durante. E aqui eu vou falar um pouquinho do transporte para vocês, para dar um pouco aí de conhecimento a vocês, que eu acho que é muito importante vocês não verem isso aqui. Geralmente é visto em armazenamento, né, secagem, beneficiamento e armazenamento, que é uma disciplina que é optativa, né, eletiva para vocês, e vocês provavelmente não vão ver isso em outras disciplinas, não sei, eu acredito que não. Eu deixei aqui alguns vídeos, mas eu não vou passar para vocês não, vou deixar ele lá depois para vocês assistirem, tá bom? Então, o sistema via de escoamento e meios de transporte. O sistema de transporte, ele pode ser ferroviário, rodoviário e hidroviário, além do estado de conservação em que estas se encontram. Então, nós sabemos que o gargalo da agricultura do Mato Grosso é a logística. Mais de 70% da nossa logística é feita através de caminhões. E o valor da nossa soja é encarecida principalmente por causa do transporte. Então, nós temos aqui as duas BRs principais, a BR-163, que começou ali em Toledo, Portela, no Rio Grande do Sul, e foi finalizada em 2019 aqui em Santarém, Pará. E temos aqui a 364, que começou ali em Limeira e terminou em Lima, no Acre. Manso Lima, no Acre. Então, aqui, com uma informação que eu peguei aqui para vocês. Próximo alvo, com operação em 8 estados, a Rumo, que é uma empresa ferroviária, planeja crescer no MT. Então, nos Estados Unidos, grande parte dessa produção é escoada por ferrovia. Aqui ainda há uma grande deficiência em ferrovia, né? Mas há esse planejamento de crescimento de ferrovia, principalmente para escoamento de grãos, né? Então, temos aqui os trajetos que ela faz, que é de Rondonópolis até Porto de Santos, né? Também tem aqui uma outra ferrovia de Porto Nacional, etc. Mas aqui, nossa principal, que é a Operação Norte, né? A Malha Norte e Paulista. E também temos aqui Operação Sul, Operação Central, né? De ferrovia, da malha ferroviária que está sendo projetada. Tá. Então, aqui 78% das exportações de grãos, né? Então, principalmente ali da parte de baixo de Rondonópolis para lá, é feita por ferrovia. Mato Grosso, ainda a maioria é feita através de caminhões, né? Sobre rodas. Então, se vocês não viram aqui a Rumo, essa logo de ferroviária, provavelmente é essa América Latina Logística já, né? Até porque também tem bastante caminhões com essa marca aqui. E aqui, pessoal, eu peguei uma parte do trecho desse vídeo aqui, então eu vou pedir para que vocês assistam, porque é um vídeo bastante interessante. Deixa eu ver se eu consigo rodar ele aqui. Não, isso aqui é uma notícia, eu vou deixar para vocês verem depois.
Então, qual que era a distância que se fazia aqui de 2.200 quilômetros de Sorriso a Santos, e aí de Sorriso a Santarém foi diminuído aí, e aí se tem uma distância de 1.300 quilômetros, então quase a metade, né, foi diminuído apenas por mudar essa rota de escoamento desses grãos. Imagina o quanto se ganhou, né, com o preço de exportação. Reduziu pela metade, né, o preço de frete, de logística, que é o nosso grande gargalo. Então, com essa 163 pronta, houve um grande crescimento aqui, um custo bem menor de logística e aí uma facilidade de exportação também, com os preços mais competitivos da nossa soja. Aqui uma informação que eu peguei de um vídeo também, que eu vou deixar disponível para vocês. A gente está saindo de 1.300.000 em 2019, aqui no Porto de Miritituba, se não me engano. Então, com 1,3 milhões de toneladas em 2019, para 1,7 em 2020. Vocês vão ver aqui nesse vídeo que eu vou deixar disponível para vocês depois, para a gente não deixar nossa aula tão extensa, né? E 7.500 toneladas por dia que ele faz aqui de descarregamento. Pessoal, não sei quanto que tá. Deixa eu... Não sei em quanto tempo ficou a nossa aula, depois eu vou dar uma olhada. Mas amanhã eu vou fazer a última aula de vocês. E na quinta-feira, dia 17, eu vou deixar só para tirar dúvida das perguntas. E dia 17, vocês vão me entregar em PDF aquelas perguntinhas que eu fiz durante as nossas aulas, ok? Então, como vai ser um novo assunto amanhã, eu só vou dar uma introdução para vocês e deixar para falar bem dele mesmo só no ano que vem, porque aí a gente fica tudo picado, aí vocês não lembram, eu vou ter que relembrar tudo de novo, vou ter que dar aula de novo. Então, terminamos operações agrícolas aqui, vou só fazer uma introdução do novo conteúdo, e aí no ano que vem a gente vem com conteúdo novo, tá bom? Então, prova, vocês vão me entregar dia 17, são 10 questões apenas, gente, ó, facinho. Quem não fizer vai ser penalizado, porque tá muito simples e muito fácil, tá bom? Então, quinta-feira, quem tiver dúvida, quinta-feira a professora vai estar disponível para tirar dúvida de vocês. Até a próxima aula e até amanhã. Tchau, tchau, galera.